Acharam aí? João capítulo 4, 23. Vamos ler juntos? Ainda que eu não esteja te ouvindo aí, mas vamos ler juntos aí a palavra de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos que toda adoração ao Senhor, ela tem que ser em espírito. E adorar a Deus, ela passa pela oração, pelo louvor, pela ação, por atitudes. Tudo isso gera adoração a Deus. Tudo que fazemos, tudo que somos diante de Deus, para a glória de Deus, se reverte em adoração. A palavra de Deus fala: tudo que fizer, em atos, em palavras, faça para a glória de Deus. Porque nisso Deus é adorado. Aqui o Senhor Jesus, falando com a samaritana, ele fala da importância de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, falando com ela, ele fala que mas a hora vem e agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós sabemos que a oração, ela tem alguns passos. Semana passada nós falamos do modelo de oração que Jesus deu. Nós vemos ali 7 categorias nesse modelo. E hoje eu quero falar sobre algo importante, né? A oração, Jesus dando-nos o modelo, nós vemos na Bíblia também, na palavra de Deus, que a oração é um canal de ligação a Deus. É um canal que nós temos para falar com o nosso Deus. Para expormos diante de Deus a nossa própria vida. Deus conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Mas a oração é algo tão fundamental, é algo tão maravilhoso nas Escrituras, que o próprio Senhor Jesus, ele não abria mão dos seus momentos de oração, ele não abria mão do seu tempo sozinho, ele não abria mão quando ele via que as coisas estavam ali crescendo para o seu lado, quando ele multiplicava o pão, e a Bíblia fala que queriam fazer dele rei, porque ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, deu alimento para aquele povo. E o povo se levantou ali para fazê-lo rei. Ele logo vai para o deserto para orar, para clamar a Deus. Não só essa situação, mas diversas situações. Nós vemos o Senhor Jesus orando, clamando na presença do Senhor. Então a oração, ela é algo maravilhoso. Eu marquei alguns versículos aqui. A oração é um canal de ligação direta com Deus. Como tem que ser a oração? Se nós vimos lá Jesus dando modelo, como tem que ser esse modelo? E uma das coisas que Jesus nos ensina em outra parte, nas Escrituras, em João 16, 23, a oração tem que ser em nome de Jesus. Ela não pode ser uma oração feita em nenhum outro nome, mas tem que ser feita no nome de Jesus. Tanto em João 16, 23, como em João 15, 16, Jesus fala assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele tudo fará. Ele vô-lo fará. Né? Então a oração tem que ser feita em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado por causa de Jesus, por sua morte, por sua expiação. O véu foi rasgado como que dando acesso do homem à presença de Deus. Então, Jesus, ele nos ensina nos seus escritos aqui, a oração, quando clamamos ao Pai, tem que ser em nome de Jesus. Tudo que pedirmos ao Pai tem que ser em nome de Jesus, e Ele vô-lo há de dar. Primeiro ponto, em nome de Jesus.
E aqui Jesus fala tudo do que pedirdes em meu nome, tudo o Pai vai dar. Mas tudo que nós pedimos o Pai vai dar, tudo, né? Tudo mesmo. Em 1 João 5,14, nós vemos que Deus dá tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Tudo segundo a sua vontade. Tudo que é segundo a sua vontade. Então, quando eu clamo a Deus em nome de Jesus, Deus me dá tudo, desde que seja a sua vontade, não a minha vontade. Por isso Jesus, no modelo lá, ele fala que uma das partes no modelo de oração tem que ser: faça-se a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a oração tem que ser em nome de Jesus, e tem que, podemos pedir tudo, podemos clamar a Deus por qualquer situação, e Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, ele faz. Então 1 João 5,14 fala isso. Então, em nome de Jesus, Deus ouve toda a nossa oração, ele nos dá tudo, desde que seja a sua vontade, e aquilo que não for a vontade dele, que ele conforme o coração daquele que está orando, para que esse coração seja conformado com a vontade dele. E Judas 1,20 fala que a oração tem que ser oração no Espírito, orando no Espírito. Então Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Então a oração ela tem que ser no Espírito. Judas 1,20 fala sobre isso. E agora João 4,24 que nós lemos. Então, adorar ao Pai é orar, é louvar, é buscar, é se submeter à sua vontade, é se humilhar debaixo da sua potente mão, é reconhecer a nossa pequenez e reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer sua misericórdia, reconhecer a sua graça, reconhecer que nada somos, que Deus é tudo em nós. Não temos, como disse Davi, não temos outro bem além de ti. Então isso é adoração a Deus. Isso é louvor a Deus. Isso é um coração agradecido, é uma adoração que chega ao trono de Deus. Então a oração ela tem que ser em nome de Jesus e no Espírito, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então esse em verdade tem que ser, a oração tem que ser em sujeição, tem que ser em quebrantamento, tem que ser em sinceridade, reconhecendo que nada podemos e sabendo que Deus tudo pode. Então, essa é a oração em espírito e em verdade, essa é a adoração em espírito e em verdade. Outra coisa interessante na oração é o tempo de oração. Quanto tempo temos orado? Às vezes o homem ele fica abatido, mas eu não oro 6 horas por dia, continuamente. Deus está mais interessado em como essa oração é feita do que no tempo que ela é gasta. Deus está mais interessado que uma oração ela seja feita em nome de Jesus, que ela seja segundo a vontade de Deus, ou na vontade de Deus, e que ela seja em espírito, ou no espírito. Sendo nessas condições, o tempo é subjetivo. Porque nós podemos ver, eu marquei aqui algumas coisas, por exemplo, Mateus 6,7 fala que Jesus ele não se agrada de vãs repetições. Deus, o Pai, não se agrada de vãs repetições. Quer dizer, uma oração de 6 horas e ficar lá em vãs repetições, não se agrada, mas uma oração de 6 minutos que alcance o coração de Deus, sendo em nome de Jesus, conformado à vontade de Deus, orando no Espírito. Pode não ser 6 horas, mas 6 minutos atinge
o alvo da oração, atinge o coração de Deus, e ali Deus pode fazer obras maravilhosas, né? Deus pode fazer. Então não é pelo muito falar, mas em como é feito. Não é pelo muito tempo, mas é como é formada a nossa oração. Então, Mateus 6,7 fala que Deus não se agrada de vãs repetições e nem é por muito falar que a pessoa vai ser ouvida, né? Então, que a nossa oração pode ser, ainda que dividida em momentos no dia, né? Em momentos no dia. Não somente quando acorda, quando vai almoçar ou quando vai dormir, mas em momentos de oração diariamente. Isso nós podemos aí fazer com que a nossa vida de oração tenha um ganho bem melhor. Citar dois homens de oração aqui na Bíblia que oraram tão pouco, mas atingiram o coração de Deus. Um deles é Jabes. 1 Crônicas 4:10 fala que o Jabes orou a Deus e o Senhor ouviu a sua oração. Sabe quanto tempo durou a oração de Jabes? Sabe quantos minutos? Alguns segundos. Jabes pediu 4 coisas a Deus: abençoa-me muitíssimo, amplia meus termos, que a tua mão seja sobre mim e que do mal eu não seja afligido. Jabes orou alguns segundos e a Bíblia fala assim: e Deus lhe concedeu o que ele pedia. Por quê? Porque ele orou em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade ele adorou a Deus. Em espírito e em verdade ele adentrou a presença de Deus. E a Bíblia fala aquilo que ele orou, alguns segundos, alguns momentos, foi tão impactante ali, foi tão quebrantado na presença de Deus, que a Bíblia fala, e Deus o atendeu naquilo que ele pedia. Deus o abençoou muitíssimo, ampliou seus termos, a mão de Deus foi sobre ele, e do mal ele não foi afligido. Outro também, Jonas. Jonas, ele tinha fugido da presença de Deus, Deus tinha dado uma ordem para ele, ele fez totalmente o contrário, mas lá no ventre do grande peixe, lá no fundo do mar, lá nas entranhas daquela baleia, aquele grande peixe, a palavra fala que ele orou, e orou também alguns momentos, alguns minutos de oração. E Deus ouviu a sua oração, e Deus ali também fez na vida de Jonas uma grande obra. Ele orou alguns minutos, e depois o Senhor tirando ele daquele cativeiro, daquela situação, do ventre do peixe, ali ele foi para Nínive, a pregação dele foi de alguns segundos. E Deus operou ali na cidade de Nínive. Então, a nossa pregação tem que ser regada com oração. Então, Jonas orou alguns minutos e pregou alguns segundos. É algo para a gente também aprender aí com a palavra de Deus. Em Nínive ali toda se converteu, os reis entraram em jejum, o rei entrou em jejum, toda a população ali, até os animais tiveram que fazer jejum ali, a cidade quebrantada na presença de Deus. Um momento de oração, de quebrantamento, de arrependimento, por ter se afastado tanto de Deus, e Deus então tira ele daquela situação, coloca ali na cidade de Nínive e ele prega alguns segundos e aquele povo se arrepende, aquele povo de Nínive se volta para Deus. Então a oração de Jabes e de Jonas é um exemplo de que não é pelo muito falar, não é pelo muito... não, é pela sinceridade, pela verdade, no espírito. Então o adorador, ele adora em espírito e em verdade. Quando o adorador adora em espírito e em verdade, Deus opera, Deus age, Deus ouve, e Deus, segundo a sua vontade, ele faz.
E se não fizer, o nosso coração esteja conformado com a vontade de Deus. Clamando, insistindo na oração. Sabemos que tem homens na Bíblia aí que oraram 20 anos, né? 20 anos orando pela sua esposa que era estéril, né? Então nós temos que saber que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração. Quando se achega a oração na presença dele, Deus faz. Segundo a sua boa vontade, Deus opera. Então que isso esteja no teu coração, esteja no meu coração, que a oração, ela tem um modelo que Jesus nos ensinou ali em Mateus 6, que ela tem um ensino de como ela deve ser feita, em nome de Jesus.